Olá, vamos falar hoje de um problema que, olha, pega muita empresa de surpresa sem que ninguém nem perceba. A tal da alocação de custos. Pode até parecer um detalhe técnico, sabe? Mas um errinho aqui, nossa, pode fazer uma área super lucrativa parecer um fracasso completo. Então, vamos fundo nisso para entender como é que se corrige essa distorção. Pois é exatamente daqui que a gente parte hoje. Essa frase é muito forte, né? Porque ela quebra aquela ideia que todo mundo tem. A gente vê muita gente focada só em vender mais e não percebe que o verdadeiro ralo, onde o dinheiro está indo embora, pode estar escondido justamente no jeito que os custos são divididos lá dentro. E para a gente entender isso na prática, nada melhor que um caso real. Pensa num verdadeiro mistério empresarial. É assim, imagine uma unidade de negócio que, sabe, parecia estar bombando, indo super bem, mas quando se olhava os números no papel, só dava prejuízo. Estranho, né? Então, aqui está o X da questão. Pensa na situação. As vendas, ótimas. A equipe se matando, batendo todas as metas. Chegava o fim do mês e o resultado? Negativo. De novo e de novo. A pergunta que fica é, como isso é possível? E essa contradição, claro, não só acabava com o moral do time, como colocava em risco a saúde financeira da operação inteira. E agora, a gente conhece o vilão dessa história. Todo santo mês, um custo de R$ 80 mil era jogado nas costas dessa unidade. Um valor fixo, sabe? Pesado, que simplesmente esmagava qualquer chance de lucro. A grande questão é, será que esse custo era justo de verdade? O problema todo estava na origem desse número. Acontece que essa alocação era feita com base num critério super antigo que ninguém nunca parou para questionar. Só que a realidade era outra. O consumo de verdade, o que a unidade realmente usava de recursos, era muito, mas muito menor do que o valor que estava sendo cobrado. Era uma distorção que, no fim das contas, escondia o lucro e ainda por cima punia uma equipe que estava mandando super bem. E a solução para esse mistério todo veio de um conceito bem simples, mas que muda o jogo. O tal do princípio da proporcionalidade. Foi a hora de deixar o achismo de lado, sabe? E começar a medir o que de fato estava acontecendo. Só assim para ter uma visão clara da saúde de cada pedacinho do negócio. Tá, mas o que esse princípio diz na prática? É super intuitivo, olha só. Quem usa mais, paga mais. Simples assim. Quem gera mais receita pode e deve arcar com uma fatia maior dos custos. O ponto é que os custos não podem ser um número tirado da cartola, sabe? Eles precisam ser um reflexo direto da atividade. E isso, gente, é crucial, porque só assim cada área é avaliada de um jeito justo, o que permite tomar decisões muito mais inteligentes sobre onde botar o dinheiro ou onde é que está o problema de verdade. E para aplicar isso, foi bem direito ao ponto em apenas 2 passos. Primeiro passo, olhar a foto completa, ou seja, qual era o custo total que estava sendo dividido entre todo mundo. E segundo, que é o passo mais importante de todos, medir com precisão o quanto aquela unidade específica realmente consumia daquele bolo todo. Bom, o custo global de insumos da empresa toda era de uns R$ 140 mil por mês. Era esse o bolo total que depois era fatiado e distribuído para as diferentes áreas do negócio. E agora atenção, porque aqui vem a grande virada da história. Depois de medir direitinho, descobriram que o consumo real daquela unidade era de apenas R$ 27 mil. 27 mil! Agora compara isso com os 80 mil que eram jogados na conta dela todo mês. De repente, pá! O cenário muda completamente. Aquela unidade que parecia um problemão financeiro, na verdade era super lucrativa e saudável. Ok, mas como ter certeza absoluta que esses 27 mil eram o número certo? Bom, a prova dos 9, a confirmação final, veio quando essa informação foi cruzada com outro dado essencial do negócio. É aqui que o quebra-cabeça se encaixa perfeitamente. Vamos lá. A primeira peça da evidência. Aqueles R$ 27 mil de custo real, eles representavam mais ou menos 20% do custo total de produção da empresa, lembra? Aquele de 140 mil? Então guarda bem esse número, 20%. E agora a validação, a peça que faltava. Quando foram analisar as vendas, o que eles viram? Que a receita daquela mesma unidade representava 19% da receita total da empresa. Olha que incrível! A participação no custo, 20%. A participação na receita, 19%. Praticamente a mesma coisa. Os números estavam alinhados. Essa sintonia fina dos percentuais foi a prova final. Bingo! A nova alocação de custos era justa e o mistério resolvido. A unidade não dava prejuízo nenhum, ela só estava pagando a conta errada.
E, gente, isso muda tudo, porque mostra que o problema não era de performance da equipe, mas sim de um sistema de medição quebrado, que podia levar a empresa a tomar decisões completamente erradas, como fechar uma área que, na verdade, era lucrativa. Ok, agora vamos sair desse caso específico e pensar no que isso significa para qualquer negócio. Porque essa história ensina lições que valem para todo mundo, sobre gestão e sobre onde o lucro pode estar, escapando pelos dedos. Então, o que a gente leva de lição disso tudo? Bom, primeiro, lucro não é só vender, é saber alocar os custos direitinho. Segundo, se a divisão de custos é injusta, alguém sempre vai estar pagando a conta do outro e a visão do todo fica distorcida. Terceiro ponto, a proporcionalidade traz clareza, bota luz na operação. E por último, talvez o mais importante, faturamento alto pode estar escondendo um problema grave de rentabilidade. Cuidado com isso. E aqui fica a reflexão para a gente fechar. Olhar só para o faturamento bruto pode enganar, e muito. A verdadeira saúde de um negócio está na harmonia entre o que ele gera e o que ele realmente consome. Fica a pergunta: quais são os números que estão contando a história de verdade de uma operação? Porque a resposta para isso pode muito bem revelar lucros que estavam ali, escondidos, o tempo todo.